paz do Senhor, meu querido irmão, alunos da Escola Bíblica Dominical. Que bênção podermos juntos fazermos esta reflexão sobre a lição 2 da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Tema principal: a supremacia das Escrituras, a inspiração, inerrância, infabilidade da Palavra de Deus. Lição de número 2, 9 de janeiro de 2022, e a temática: a inspiração divina da Bíblia. Vamos então pensar em nosso textuário, que está em 2 Timóteo, a segunda carta ou epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, jovem obreiro, e Paulo escrevendo a esse jovem pastor na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Graças a Deus. E a verdade prática diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Vamos nesse momento então fazer a nossa reflexão a respeito do nosso textuário. Como já disse o textuário, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Bom, o contexto, ou seja, aonde que o nosso textuário está inserido? No capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, entre os versículos 10 e 17, onde o apóstolo Paulo exorta o jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, a perseverar, a ser persistente, cuidadoso da sã doutrina e pregar em todas as ocasiões. Aquela expressão que Paulo fala, né? Em tempo e fora do tempo. E nós temos muitas maneiras de pregar. Uma das pregações mais fortes que existem é a nossa vida. A nossa vida é a nossa maior pregação. O cristianismo prega o que vive e vive o que prega. Isso é cristianismo, graças a Deus. Então vamos à primeira parte desse nosso textuário. Toda a escritura divinamente inspirada. Bem, existem outras possibilidades de tradução ou de equivalência linguística. Então vamos ver pelo menos 3 outras possibilidades. Seria: toda a escritura é dada por inspiração de Deus, ou cada escritura é divinamente inspirada, ou toda a escritura que é inspirada por Deus. Então são essas 3 possibilidades de equivalência, já que o textuário inicia dizendo toda a escritura divinamente inspirada. Aí essa expressão acaba abrindo espaço para aquelas pessoas que acham que a sua escritura é inspirada também, e vai dizer que tem a mesma autoridade que a Bíblia. E não tem. A Bíblia é sui generis. Nenhuma outra escritura religiosa tem a autoridade espiritual que a Bíblia tem. Mas aí as pessoas vêm com as suas histórias. Não está lá escrito toda a escritura é inspirada. Não é isso que o texto quis dizer. A perspectiva bíblica diz essas possibilidades. Que escritura? Aquela que foi dada por inspiração de Deus, ou divinamente inspirada por Deus, ou toda a escritura que é inspirada por Deus. Então existem essas 3 possibilidades.
O vocábulo traduzido aqui de escritura é o termo grego comum, que significa escrito. O que leva então alguns a pensarem que qualquer escrito é inspirado por Deus. Não, não é. Tá? Aliás, tinha mesmo esse conceito entre os pagãos. Na sociedade politeísta greco-romana, tinham os chamados oráculos. E eles escreviam coisas e diziam que eles eram inspirados por Deus. Isso ocorria também na Arábia pré-islâmica, onde haviam poetas que faziam poesias bonitas e diziam que eles eram inspirados por jinns, que é o que veio hoje modernamente chamado de gênios, né? Os gênios. Aquele mesmo da lâmpada, né? O gênio da lâmpada. Então acreditava que aquelas pessoas tinham uma inspiração dos deuses. Então não é uma coisa nova. Mas o cristianismo vai dizer o seguinte, olha, os escritos inspirados por Deus são esses da Bíblia Sagrada. Esses é o que eles chamaram de cânon, ou vara de medir. Né? Aí fala toda a Escritura. Que toda Escritura é essa? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. É essa a Escritura que ele está se referindo. Pela primeira vez, a expressão Bíblia, né? Que isso é uma coisa interessante. Outro dia eu falei isso para o irmão, ele ficou pensando, tadinho, né? A palavra Bíblia Sagrada não está na Bíblia. Como não, irmão? O senhor acabou de dizer, né? Essa é a capa da Bíblia, né, irmão? Isso aqui é a Sociedade Bíblica que fez, né? Então está aqui, Bíblia Sagrada. Mas a palavra Bíblia não está na Bíblia. Por quê? Porque foi um termo teológico cunhado para explicar uma coleção de livros sagrados. Quem primeiro usou a expressão Bíblia Sagrada foi o patriarca de Constantinopla, século IV e V, né? Do ano 344 a 420, séculos 4 e 5. Lembrando então que na antiguidade cristã, né, nos primeiros 5 séculos do cristianismo, você tinha 5 patriarcados. O patriarcado de Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, né? Antioquia na Síria. O patriarcado de Alexandria no Egito. Alexandria era a grande cidade do Egito na antiguidade, onde tinha a maior biblioteca do mundo. Roma, que era a capital do império. Constantinopla, que era a nova Roma, a cidade cristã construída pelo imperador Constantino. Então, homenagem a ele mesmo, Constantino, né? Constantinopla, ou seja, cidade de Constantino. E Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Então, esses 5 patriarcados, ou 5 sés apostólicas, é que governava a igreja nos 5 primeiros anos, 5 primeiros séculos. Era chamada de pentarquia, o governo dos 5 patriarcados. O patriarcado de Constantinopla, que passou a ser a capital do Império Romano do Oriente, ou então Império Bizantino, ou então Império Cristão de Bizâncio, porque a cidade de Constantinopla, antes de ser chamada Constantinopla, o nome dela era Bizâncio, era o nome dessa cidade. Por isso que depois o nome ficou de bizantino, né? É nessa grande capital que foi pela primeira vez utilizado o nome, então, teologicamente dizendo, de Bíblia Sagrada, quando então João Crisóstomo, que era o patriarca de Constantinopla, usou pela primeira vez a palavra Bíblia Sagrada. Como que? Como coleção de livros sagrados. Então, o que significa Bíblia? Né? Coleção de livros sagrados. Então, a Bíblia vem do grego Bíblia, que é o plural de Biblion. Biblion é um livro, e Bíblia são vários livros, é a palavra plural. Portanto, Bíblia significa livros. É isso que significa Bíblia. Essa palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos, a cidade da Fenícia, atual Líbano. No Antigo Testamento, essa cidade de Biblos é chamada de Gebal.
tá? Era então um dos antigos centros produtores de papel, através do papiro, né? Originalmente, biblos era um livro e biblion era um livrinho, mediante então um processo histórico, um desenvolvimento histórico. A partir do século segundo século, os cristãos gregos já chamavam as Sagradas Escrituras de ta Bíblia, ou seja, os livros da Bíblia, os livros. E no século IV, já próximo do século V, João Crisóstomo oficializa o que os cristãos desde o século II já falavam sobre os seus livros sagrados. A versão latina foi traduzida no singular, dando a entender que o livro é a Bíblia, no sentido de o livro dos livros. A coleção de livros da Bíblia é o livro por excelência, é o mais importante dos livros, né? Então a Bíblia é uma coletânea de 66 livros, 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Eles foram reunidos em um só volume, em um processo histórico do primeiro e segundo século, oficializado no terceiro século, mas começou no primeiro, no segundo e fechou-se no terceiro século, chamado então de cânon, livros canonizados, que têm autenticidade e autoridade espiritual. Segunda parte do nosso textuário diz, divinamente inspirada. É uma coisa linda. Por quê? Porque o Novo Testamento, quando ele fala de inspiração divina, ele está se referindo à palavra de Jesus, né? Está falando da autoridade que tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento também. Então veja só, no Novo Testamento, os ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos foram reconhecidos como doutrina e de igual valor de autoridade aos livros do Antigo Testamento. Paulo ensina que a doutrina que ele ensinava foram dadas por inspiração de Deus. Você pode ler em Gálatas 1:12, 2 Coríntios 12:1. E Pedro, em sua segunda epístola, demonstra que as cartas do apóstolo Paulo foram consideradas como escrituras divinamente inspiradas. Então, a Bíblia, tanto os 39 livros do Antigo Testamento como os 27 do Novo, esses 66 livros são livros inspirados por Deus. E aí ele vai dizer que, exatamente por ser inspirado por Deus, ela é proveitosa. A palavra proveitosa tem a ver com benéfica, vantajosa, útil. Essa é a ideia. Então as Escrituras foram reveladas para serem aplicadas na nossa vida cotidiana, diária, e não simplesmente para satisfação da história ou dos pensamentos especulativos ou mesmo da teologia. Então, por isso que a gente sempre fala que a Bíblia, embora ela tenha história, ela não é um livro de história. Embora ela tenha poesia, não é um livro de poesia. A Bíblia é muito mais que isso. E aí ele vai usar a expressão para ensinar, que vem da palavra didascalia, ensino. Essa palavra é muito usada para traduzir como ensino ou doutrina. Essas duas possibilidades. A palavra doutrina ou ensino no Novo Testamento se refere ao quê? Se refere às práticas, à profissão de fé, a verdade revelada, né? Essa palavra de Deus revelada, a ortodoxia, né? Que é as palavras corretas, verdadeiras. Esse vocábulo, então, didascalia, aparece 11 vezes nas cartas pastorais. Cartas pastorais são aquelas epístolas escritas para o pastor que cuida da igreja, né? E aí, além de ela ser útil, vantajosa para ensinar, é também para redarguir. É interessante que redarguir, a palavra grega, o sentido no português é prova, evidência. Tá? Então ela é
útil para mostrar a evidência. Essa palavra indica também uma fé inabalável, a ideia de convicção, tá? Ou também ela pode ser usada como reprimenda e exortação, até punição, né? Então as Escrituras nos repreendem devido às nossas transgressões. Por isso que é bom ler a Bíblia, porque você é exortado a ficar no caminho correto, né? Então as Escrituras repreendem e corrigem contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas. E aí vem a palavra para corrigir, significa correção, aprimoramento. E esse vocábulo se encontra exclusivamente no Novo Testamento. É uma palavra do Novo Testamento. E ele fecha, né, para instruir em justiça. É interessante essa ideia de instruir, vem da ideia da palavra grega paideia, onde vem a palavra pedagogia. A palavra pedagogia no português vem de paideia, é pedagogo, a ideia do pedagogo. E aí, o que é instruir então nesse sentido de pedagogia? Antigamente a ideia era pegar na mão da criança para levar ela ao ensino. A ideia é a mesma, disciplina, instrução, treinamento, criação, então, educação das crianças, né? Então o Espírito Santo, ele nos leva ao aprimoramento da educação em Cristo Jesus. Então as Escrituras Sagradas revelam-nos que Deus espera da nossa parte, já que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado e também da boa conduta, mas somente o Espírito Santo é que tem poder de despertar em nós essa sensibilidade espiritual. Tem muita gente que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, que gosta das histórias da Bíblia, mas não tem vida transformada, porque não permitiu que o Espírito Santo operasse. Agora, a pessoa que lê a palavra de Deus com o coração aberto, recebe a transformação que só Deus pode operar. Graças a Deus. Bom, a introdução dessa lição, a inspiração divina das Escrituras, foi operada soberanamente pelo Veruach Elohim, o Espírito Santo, né? E nessa lição nós vamos ver então que a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é divina, a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plena, completude que tem a ver, que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Então, primeiro ponto da lição que nós estamos estudando, a doutrina da inspiração bíblica. Então, 1.1, a inspiração bíblica é divina. Bem, então nas páginas do Antigo Testamento, você encontra a expressão assim diz o Senhor, aproximadamente, explicitamente ou de maneira similar, simétrica, pelo menos 3.800 vezes, porque de fato é Deus que está falando, né? Então, ao receber a revelação no Monte Sinai, o maior profeta do Antigo Testamento, Moisés, escreveu todas as palavras do Senhor, conforme Êxodo 24:4. O profeta Jeremias foi advertido, lá em Jeremias 26:2, não esqueças nenhuma palavra. No Novo Testamento, Paulo disse que usava palavras que o Espírito Santo ensinava. 1 Coríntios 2:13. O apóstolo João, o apóstolo amado, assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Está lá em Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos ou massoréticos, porque aqui a gente pensa que é a vogalzinha, né? Aqueles sinais na língua hebraica, mas são os sinais diacríticos, né? Do texto hebraico, até aquilo era inspirado, porque Jesus falou, nem um J, nem um tio se omitirá da lei, então, da escritura. Então você vê que até aqueles sinaizinhos diacríticos, quem estuda a língua hebraica sabe do que eu estou falando. Assim sendo, a escritura reivindica que a mensagem bíblica veio da parte de Deus, é a palavra de Deus. 1.2, a inspiração bíblica e verbal. Olha, inspiração bíblica e verbal. Então vamos lá, ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada conforme o nosso próprio textuário, 2 Timóteo 3,16.
Essa tradução, então, vem do termo grego theopeneustos. Theopeneustos, que significa soprado por Deus, o sopro inspirador de Deus. Então, desse modo, a inspiração chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados. A palavra profética, e eles escreveram. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se escrevesse um ditado. Não é bem assim. Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual com sua própria personalidade, talento e formação cultural. Eles escreveram, Deus usou o talento de cada um, mas inspirando-os. Por isso que a Bíblia tem um fio condutor, de Gênesis a Apocalipse. Então são registros inspirados pelo Espírito Santo, conforme a epístola de Pedro, 2 Pedro 1:21. Essa ação divina foi tão intensa, tão maravilhosa, que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente o que Deus queria empregar. Tá? É o milagre da inspiração. E 1.3, a inspiração bíblica é plenária. Então a inspiração da Bíblia é plenária, isto é uma inspiração total e completa, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E isso chama-nos a atenção. Porque eu já vi pessoas falando, irmão, eu não leio nem o Antigo Testamento, para mim já tudo passado. O Antigo Testamento, irmão, são os alicerces. Há muita coisa que está no Novo Testamento são citações proféticas de cumprimento do Antigo Testamento. Então não pode desprezar o Antigo Testamento, irmão. A pessoa precisa ter temor de Deus. Jesus fala do Antigo Testamento. Olha, Jesus, lá em Lucas, quando Jesus citou no caminho de Emaús, ele fala para aqueles discípulos, não foi tudo isso que eu disse, escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Ele está citando o Antigo Testamento. Então como que agora uma pessoa vai desprezar o Antigo Testamento? No primeiro século não tinha nem o Novo Testamento ainda. Os irmãos usavam o que para pregar? O Antigo Testamento, a Septuaginta, a tradução grega. Pregava. Paulo cita muito a Septuaginta, o apóstolo Paulo. Então, eles chegavam na sinagoga, só tinha o Antigo Testamento, os profetas, os rolos. Então a igreja primitiva, ela usava o que tinha. E o que tinha? O Antigo Testamento. Depois começou a vir as cartas do apóstolo Paulo, começou a circular nas igrejas, e aí as epístolas, os evangelhos. Aí é tudo bem, aí você tinha já o Novo Testamento. Tá? Então, o pastor Douglas Batista, que é o comentarista dessa lição, eu gostei muito da lição dele, que eu já tive a oportunidade de preparar algumas aulas, né? E eu percebi que ele cita muito a nossa declaração de fé. Isso é muito bom, porque reforça a nossa crença. E ele cita aqui, ó, a nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Isso é muito importante. Não tem o texto mais inspirado e outro menos inspirado, né? Romanos capítulo 15, versículo 4, a gente lê assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, graças a Deus. Então, nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas sobretudo ela é inspirada por Deus. Plenária, plena, sem erros e sem falha alguma. É aquilo que eu falei, né, irmão? Na primeira aula, aquele irmãozinho, a Bíblia fechada é um livro comum, a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Irmãozinho, a Bíblia aberta ou fechada é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não abre ela para se alimentar, ela não deixa de ser a palavra de Deus, porque você deixou ela fechada. Tá? Então fechada ou aberta é a palavra de Deus, é a Bíblia. Né? A síntese, né, o resumo do primeiro tópico diz: a Bíblia
é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Então, todos com a mesma inspiração. 2. Inspiração divina e os autores da Bíblia. Bom, a inspiração divina todo mundo sabe que é Deus, né? Mas vamos para a inspiração dos autores. 2.1. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário. Olha, o primeiro textuário da primeira lição é um salmo, acróstico. Você lembra das divisões dos 176 versículos em 22 blocos de 8 linhas? Então é um acróstico. Então Deus usou um poeta para escrever. Agora, tem outras passagens que não são acróstico. A maioria é um escrito, uma narrativa histórica, como os livros de 1 Reis, o segundo livro de Reis, o primeiro livro das Crônicas dos Reis, o segundo livro das Crônicas dos Reis, e outros livros que são históricos. E depois você tem livros também proféticos, você tem Atos dos Apóstolos, você tem os Evangelhos. Então, tem vários gêneros literários, né? Então, Deus respeitou essa particularidade de cada indivíduo. E você vê isso nos Evangelhos. Você vê Mateus, que é um publicano. Então, você vê que ele começa com as genealogias, né? Vai explicando a genealogia dos que vieram da Babilônia e tal. Aí você vê Marcos. Marcos inicia com uma citação profética, né? O Evangelho de Marcos. Aí você vê Lucas, que é um médico, e tá ele já cheio de detalhes, né? Você pega ali o nascimento de Jesus foi assim, aí vai dando toda... É médico, né? Médico já tem mesmo esse estilo. E depois João, que era o apóstolo do amor, o homem mais simples, né? Mas ele vai lá na profundeza de Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que coisa linda. Quer dizer, no final, o mais simples dos evangelistas produziu algo profundo, porque é o apóstolo do amor, né? Graças a Deus. Então Deus usou cada pessoa, irmão, tá? E apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes divinos. Tem autores da Bíblia, você pegar o livro de Apocalipse, quando João estava escrevendo, muita coisa que ele escreveu ali, ele não sabia exatamente, até porque é um texto escatológico, mas ele escreveu conforme a orientação de Deus. Então ele não ficava interpretando, não é interpretação, é o que Deus mandava escrever, né? Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam a exatidão da mensagem divina. Então não é a opinião dele, né? Eu acho, não tem achismo. É a vontade de Deus. Deus usou a pessoa, respeitando as suas capacidades intelectuais, para a expressão da mensagem dele, de Deus. 2.2. As limitações dos autores. Então, os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós. Então, o próprio Tiago fala, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou, veio chuva, né? Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco e do livro de Jó, segundo a tradição, ele foi impedido de entrar na Terra Santa, né? Então, um exemplo aqui. Portanto, ele transgrediu, né, não exerceu fé na frente do povo, né, que ele devia tocar. Deus mandou ele tocar na rocha. Ele desceu o sarrafo, né, em outras palavras, guardando as devidas proporções, né? Era para ele só tocar, né, irmão? Mas aí ele desceu a linha lá na pedra, né? E aí desobedeceu a Deus. Deus mandou tocar, né, irmão? Então ele perdeu a bênção. Então, entretanto, nenhuma dos textos das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado à limitação do homem, né? Porque é Deus que está falando, né? E 2.3, isso que é importante, ó, os diferentes gêneros literários e também as figuras de linguagem na Bíblia. O que ocorre com a Bíblia? Nós, pentecostais, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e outras denominações também, faz a interpretação da Bíblia de maneira literal, mas respeitando os gêneros literários.
A gente sabe, embora a gente seja literalista na leitura, é exatamente essa literalidade que nos dá o entendimento de quando é simbólico e quando não é simbólico. Agora, às vezes, tem denominação que quando é simbólico ele acha que é literal. E quando é literal ele acha que é simbólico. É difícil, né, irmão? Então, vamos dar um exemplo muito clássico. A questão da Santa Ceia. Lá, no capítulo 6, versículo 54 do Evangelho de João, Jesus diz: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí você pega os segmentos dos catolicismos, eles interpretam como uma coisa literal. Mas quem interpretou isso literalmente foram os judeus da época, até escandalizaram. Aí você vai ler lá, a partir do versículo 72, 76, Jesus fala que o que eu estou falando é coisa espiritual, eu não estou falando coisa carnal. Quer dizer, Jesus nem tinha morrido na cruz, irmão. Então como que aquele pão era o corpo dele, se ele nem tinha morrido na cruz? Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e dando graças, disse: esse é o meu corpo. Mas ele ainda não tinha derramado o corpo dele na cruz, nem tinha sido oferecido. Jesus nem tinha morrido ainda, irmão. Aí ele pegou o cálice e falou: esse é o meu sangue. Não pode ser literal, só pode ser simbólico, porque ele não tinha derramado o sangue dele na cruz ainda. Não tinha, irmão. Então como que aquilo ia ser literal? Só pode ser simbólico. E aí a pessoa: não, isso é literal, o corpo é o corpo mesmo, não pode nem morder o pão, porque senão sai sangue. Olha que bobagem, irmão. Olha que fraqueza teológica. Não, irmão. Ali é simbólico. Ele pega o pão, que é o símbolo do corpo. Ele pega o cálice, que é o símbolo do sangue. Aí quem come do meu corpo e bebe do sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas Jesus nem tinha sido crucificado quando falou isso. Então não podia ser literal. Quer dizer, tem coisas que também é lógica, né, irmão? E a pessoa distorce, coitado, só para defender a doutrina dela. Olha que fraqueza teológica. Então, cada autor fez uso do gênero literário distinto, tais como narrativa, poesia, provérbios, salmos, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem. Isso é muito presente na Bíblia. Ali você vê empregos de parábolas e enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas, vocabulário simples ou rebuscado. Depende do grau de instrução do autor. Se ele é um rei, se ele é um sacerdote, se ele é um agricultor. Então depende, ele vai ter um grau de linguagem, mais culta ou menos culta. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da Bíblia, porque Deus vai usar a pessoa de acordo com sua construção cultural. Deus consegue transmitir a palavra. 2.4. A linguagem do senso comum. Então, na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia comum e popular, irmão. Claro, né, irmão? Misericórdia, né? Já pensou se Josué falasse: para a terra, detém-se a terra? Meu Deus do céu, ninguém ia entender nada. Nem aquele povo e nem quase 2000 anos de história humana, porque é até uma coisa nova. A ideia de que, na verdade, o sol já está parado em relação à terra. Então é a terra que teria que parar em relação ao sol. Mas Josué não mandou o sol parar. Mas hoje a gente também fala: o sol nascendo. Olha, o sol está indo embora. Até hoje é o senso da linguagem popular. O que eu posso dizer sobre esse versículo? Josué mandou o sol parar e o sol parou, a Bíblia fala. Bom, então eu chego à conclusão que o sol faz parte de um sistema chamado solar. Em relação à Terra, o sol está parado. Mas em relação ao sistema universal, o sistema solar também está em movimento. Então vou repetir. O sol está parado para a Terra. A Terra é que gira, a rotação, ela que está em torno do globo do Sol. Mas só que o Sol faz parte de um sistema, existe outro sistema. E no universo tudo está em movimento. Então, eu posso dizer que Josué não errou em dizer: detém-se o Sol. Porque aí eu entro na perspectiva do sistema do universo. Agora, no senso comum, Josué fez certinho. Eu também falaria isso, mandaria o sol parar. Até hoje a gente fala: o sol nascendo. Esse é o senso comum, irmão. Então nós usamos uma linguagem para que as pessoas compreendam. Essa é a ideia.
era que houvesse a compreensão. Por isso que ele fala aqui do senso comum. Outros exemplos que nós temos é quando Josué, aqui no capítulo 1, versículo 15, faz a descrição sobre a herança dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés. Ele vai dar como referência o nascimento do sol também, né? O nascer do sol. Então você vê que era uma linguagem do senso comum. Nós precisamos entender isso. Mas essa linguagem do senso comum não, em hipótese alguma, ignora os fundamentos científicos e nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Existe isso. A Bíblia tem linguagem antropomórfica. Por exemplo, quando a Bíblia diz: e arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Ora, Deus não se arrepende, então mas o escritor não consegue achar a palavra mais adequada, então é como se fosse o sentimento de arrependimento humano. Então ele vai colocar isso porque o senso comum vai compreender. Então tem palavras que realmente, para que a população compreenda, para que as pessoas ao ler entendam, elas são trabalhadas dessa maneira, mas em hipótese alguma é uma contradição contra a ciência, etc. Então, a palavra de Deus, essas informações de senso comum não contradizem nada as coisas de Deus. Então, o resuminho do tópico 2, as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum, a linguagem comum, não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. E o item 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Então, 3.1, a inspiração do Antigo Testamento. Então, a Bíblia é categórica em reiterar a inspiração divina. O Registros de Juízes ensina que os livros de Moisés são os mandamentos do Senhor. Então, outro livro vai fazer esse apontamento. Esdras reconhece que o livro do profeta Jeremias, do profeta Ageu, do profeta Zacarias foram inspirados por Deus. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, o profeta Zacarias ensinou, em Zacarias 7,12, as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Então o próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos em Lucas 24:44. Então essas declarações atestam que o Espírito Santo, então, é o que está por trás dessa inspiração plenária da Bíblia. 3.2, a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos da sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar a terceira pessoa da unidade divina, o Espírito Santo, o Paráclitos, o advogado orientador. B, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Então, nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob a orientação do Espírito Santo e que suas epístolas são a palavra de Deus. Você encontra isso em Romanos, capítulo 15, versículos 15 e 16, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, Gálatas 1 ao 12, 1 Tessalonicenses 2, 13. Pedro reconhece essa verdade, o apóstolo Pedro, e classifica os escritos de Paulo como escritura. Você pode ler em segunda carta ou epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Nessa direção, vários outros textos apontam a atuação do Espírito Santo nos escritos do Novo Testamento, conforme João 16:13. E a 3.3, a obra da regeneração e iluminação. Olha, a Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo, né? O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo e ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, de modo que o Espírito Santo atua no processo da salvação. Sempre é o Espírito Santo que toca primeiro, né? A graça de Deus é que toca primeiro, né? Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras de salvação, mas também atuou na operação no coração humano para regenerar o pecador. 1 Pedro 1:23.
sem esse mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar e nem entender a inspiração da Bíblia. Então, é importante nós ressaltarmos essa extraordinária operação do Espírito Santo. Resumindo o tópico 3, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras da Bíblia. E para nós encerrarmos as considerações finais, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por Deus, inspirada verbalmente, e seus autores escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Glória a Deus. Todos os livros das Sagradas Escrituras, todos os livros são inspirados por Deus. Não tem um livro mais inspirado, outro livro menos inspirado. Não tem isso. A inspiração da Bíblia é completa, é plena. Todos os livros da Bíblia é a palavra de Deus. Tem total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé. O que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus? Diz: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Graças a Deus, só a Bíblia. A Bíblia é a base de tudo. Nós cremos nos dons espirituais, respeitamos a tradição, respeitamos os grandes teólogos, está tudo certo, desde que não contradiz a Bíblia. Qualquer um dessas operações que venha a contrair a Bíblia, nós rejeitamos e ficamos com a Bíblia, porque a Bíblia é a santa e divina palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Então a Bíblia é a plena e completa palavra de Deus. Você pode consultar o meu site, que tem mais detalhe, tem mais conteúdo, www.professoralberto.com.br. E o nosso convite continua aberto. Se você quer fazer a viagem para Israel, no nosso grupo, no grupo do Professor Alberto, entre em contato aí nos telefones que são colocados aí na sua tela. Se você tem condições econômicas, faça essa viagem, é um verdadeiro curso teológico. São 9 dias, só Israel. Ao grupo do Professor Alberto, $3.290 por pessoa. Tudo incluso, exceto o almoço. Cada dia a gente fica no local. Então, invista em você também. Vamos conhecer a Terra Santa. Entre em contato aí com a Renova Turismo e faça parte desse grupo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.